Polícia Civil finaliza inquérito sobre a queda da paraquedista sargento do Exército Brasileiro, que foi em Boituva. Queda que a levou à morte. O repórter Luiz de Grelle está ao vivo na delegacia e tem as informações para a gente. Boa tarde, Luiz. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Esse inquérito aí que durou cerca de 9 meses, a polícia investigando, apurando as causas desse acidente que aconteceu em abril do ano passado. Inclusive, durante esse período, a polícia ouviu 7 pessoas envolvidas, amigos, parentes da vítima, também funcionários do Centro Nacional de Paraquedismo, e 8 laudos periciais foram solicitados para analisar diversos aspectos desse acidente. Inclusive, nós temos imagens sobre esse caso que, como eu disse, aconteceu no ano passado, quando por volta das 9 horas da manhã, no Centro de Paraquedismo aqui de Boituva, a sargento do Exército de 33 anos, que também era instrutora de paraquedismo, tinha muita experiência, estava habilitada para esse esporte, ela acabou se acidentando quando se chocou aí contra o solo no momento da queda e, infelizmente, depois acabou morrendo. E agora, depois de 9 meses desse acidente, hoje a polícia aqui de Boituva divulgou o resultado desse inquérito, que traz algumas conclusões. Quem está ao vivo aqui com a gente é o Dr. Emerson, delegado responsável por esse inquérito. Doutor, boa tarde. Um dos pontos que os senhores divulgaram é que não foi um crime, foi um acidente que aconteceu ali no local, né? Boa tarde. Bom, em relação ao motivo, a causa da morte da vítima, nós concluímos que não houve um ilícito criminal ali, já que o acidente ocorreu e um dos motivos é porque ela usava um equipamento de alta velocidade, um velame de alta performance, o que acabou causando aí o choque dela contra o solo. Agora, esse equipamento, foi feito um laudo nele, não apontou nenhum problema nesse equipamento que ela utilizava? Sim, foram feitos vários laudos, várias análises técnicas em relação a esse equipamento, ao velame, ao efetivo paraquedas, para verificar se ele tinha algum rasgo, alguma corda estava se soltando, o equipamento estava velho, e nada disso foi constatado, ou seja, o equipamento estava funcionando de forma correta. Agora, com relação à circunstância ali da queda, o que poderia, então, ter motivado? O senhor comentou essa questão de que não seria, talvez, o equipamento mais adequado, mas fica a critério do instrutor, da pessoa que está utilizando. A vítima, ela tinha habilitação técnica para trabalhar com aquele equipamento. Porém, o velame, ele era pequeno, ele era menor que os demais. Ou seja, isso faz com que a queda, mesmo com o paraquedas acionado, seja em alta velocidade. Esse equipamento é mais indicado para manobras radicais durante esse esporte. Ela estava ali fazendo um bico, um serviço de filmagem de outros paraquedas que estavam pulando, outras pessoas, outros esportistas. Então, talvez esse equipamento fosse muito rápido. E também não podemos descartar a possibilidade de um vento que ocorreu ali de forma inesperada que tenha arremessado ela contra o solo. E o que o laudo do óbito dela indicou? Qual foi a circunstância da morte? Ela teve vários traumatismos ali, fratura exposta. Ela acabou, infelizmente, sofrendo grandes lesões em toda a parte do corpo, o que resultou no óbito. Agora, doutor, o senhor comentou, então, a parte de ser um acidente, mas apesar disso, tem uma situação envolvendo o momento em que tudo aconteceu, porque alguém ali do Centro de Paraquedismo retirou esses vestígios, fez a limpeza ali do local antes da chegada da perícia. Isso pode, de alguma maneira, responsabilizar o centro? A questão pré-existente da morte em si não houve ilícito. Porém, assim que ocorreu esse acidente grave, a polícia foi acionada. E nós identificamos que o local foi limpado, foi lavado, não foi preservado para que a polícia chegasse e a perícia fosse feita ali no local. Isso caracteriza fraude processual. Então, em tese, nós temos aí um ilícito a ser apurado em relação ao Centro de Paraquedismo. E aí o centro pode responder de alguma maneira, pode ser processado, depende da questão do encaminhamento agora para a Justiça e para o MP? Sim, essa foi a conclusão das investigações. Todo o inquérito policial relatado já será encaminhado para a Justiça, que vai fazer uma análise e verificar se haverá ou não esse processo crime. Tá certo, doutor. Obrigado pelas suas informações. Tem um ponto também, Barazal, presente aí durante essas investigações da polícia, que é com relação ao testemunho do marido da vítima, porque ele comenta um pouco sobre a circunstância do resgate da paraquedista e ele fala nesse depoimento sobre a falta de condições necessárias para um atendimento adequado assim que o acidente aconteceu. Então ele disse que ele gostaria de ter removido a esposa de helicóptero para outro local e não para o hospital de Boituva, porque sabia que o hospital não tinha atendimento de UTI. Disse
disse que no hospital a esposa teve várias paradas cardíacas e acabou falecendo. E segundo esse depoimento do marido dela, se ela tivesse tido acesso a uma UTI de forma mais rápida, ela talvez poderia ter até sobrevivido, né? E também fala sobre a questão de ter algum atendimento prévio mais especializado no próprio Centro Nacional de Paraquedismo. Isso, inclusive, durante todo esse inquérito aí, também envolvendo outros casos que aconteceram lá, o próprio delegado e outros delegados também trouxeram à tona essa questão, né? Nós tentamos uma nota com relação a isso com o Centro Nacional de Paraquedismo, mas eles ainda não nos enviaram uma resposta, né? E nós também pedimos um posicionamento para a Prefeitura de Boituva. Eles acabaram de encaminhar essa nota aqui para a gente, falando que receberam, então, esse relatório sobre a ausência do UTI, da UTI aqui no município, né? E dizem o seguinte, que é pertinente pontuar que a Prefeitura ainda não teve acesso integral aos documentos, mas de acordo com as informações, até o momento, eles concluem que, baseando na opinião do esposo da vítima e que durante todo o inquérito a prefeitura não foi procurada para manifestar as especificidades técnicas do município e de atendimento. Trazem também uma nota da Secretaria de Saúde dizendo que o município de Boituva conta com atendimentos clínicos e com um hospital que não é municipal e que também a rede aí vem se adequando com relação aos atendimentos de urgência. Já com relação ao SAMU, falam que também visam aí a ampliação da capacidade de atendimento na rede de urgência e emergência por meio da instalação do SAMU com profissionais treinados e que o município conta ainda com uma unidade de pronto atendimento em fase de construção que deve proporcionar um suporte mais avançado, né? Então, durante essa nota aí, a prefeitura trazendo esses apontamentos, agora esse caso, como o delegado disse, vai ser encaminhado para a Justiça, vai ser encaminhado ao Ministério Público e aí possivelmente terão novos desdobramentos nesse caso. Barazal. Muito bem, e a polícia então vai tentar descobrir, vai investigar o que aconteceu, por que mexeram na cena ali da queda, né? Na cena do acidente. Não quer dizer que é alguém ligado ao Centro Nacional de Paraquedismo diretamente, mas é preciso investigar porque estava ali, no espaço do Centro Nacional de Paraquedismo. E aí a polícia é que vai chegar nessa decisão, nessa conclusão. Obrigado, viu, Luiz, pelas suas informações. Ao vivo com a gente, direto de Boituva.